o espelho de Deus e a sociedade do espetáculo. O que é a aparência? Se trata do visual, a feição, o semblante, a forma, o exterior, a fachada, a impressão. São muitos significados. Mas é verdade que as aparências enganam, sempre enganaram e todos sabem disso. Mas essa verdade só revela o quanto temos em dificuldade para lidar com este assunto. Ela se tornou uma espécie de moeda social, um atalho rápido para julgamentos, oportunidades e pertencimento. O ser, a essência, foi ao longo da história humana sendo substituído pelo ter, e agora já nos contentamos só em parecer. Foi uma longa jornada até que só precisássemos da ilusão, de uma imagem para nos sentir satisfeitos. E começou uma verdadeira batalha, cujo resultado é trágico, degradante, catastrófico, um troféu de aparências no altar da ilusão. E assim fomos substituindo a realidade pela representação. A vida cotidiana é substituída por uma série de imagens e representações, o que faz com que a realidade seja vista apenas através do espetáculo, com cenário, atores, máscaras e filtros. A aparência torna-se não apenas um reflexo, mas um projeto, algo a ser construído, moldado, curado. Fomos e somos empurrados para fora de nós mesmos, e quem sou substituído pelo como me veem. O olhar alheio é a bússola, o juiz, o espelho que define o valor. E assim, a aparência se torna parte do jogo existencial moderno, uma tentativa de existir no olhar do outro. Nos tornamos uma espécie de mero espectador de própria vida, porque o que importa é a imagem, é o que parece ser, ou seja, um mar de superficialidade. Sim, as pessoas antes identificadas pelo que eram, hoje são identificadas pelo que possuem e mais recentemente só pelo que se parecem, uma verdadeira sociedade do espetáculo. O espetáculo não é apenas aquilo que se assiste, se tornou aquilo que nos molda. Ele fabrica desejos, organiza afetos, dita valores, cria modelos de felicidade embalados como se fosse um produto. Tudo precisa ser visto, registrado, exibido. O silêncio perdeu prestígio, a introspecção virou desperdício, o invisível tornou-se suspeito. Assim, a modernidade aprendeu a respirar o ar das aparências como se fosse oxigênio. Mas basta se aproximar um pouco da luz, pois Deus é luz, conforme a primeira carta de João 1,5, para vermos o que é real. Em Deus, só a verdade. Não aceita máscaras, figurinos, disfarces ou hipocrisia. Na luz, tudo se revela, e neste caso, vazio, feio, sem valor. Tiago 1, 23, 24 diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Por isso, pessoas que vivem sem Deus e querem viver assim, experimentam a mais frustrante, decepcionante e triste experiência que é tentar existir à base do parecer, se alimentando da ilusão das aparências. Daí postagens infinitas em redes sociais, produzidas, filtradas, para parecer. Pois onde se vive de espetáculo, devo ser, pelo menos, mais um ator. Um ator da decadência moral e social, mas ainda um ator. E é como se isso bastasse. Quem não olha para Deus, quem acha que conhece a Deus sem a Bíblia, não sabe quem é, não reconhece a sua própria aparência. Não conhece o seu propósito de vida e achou um jeito de administrar o caos em sua existência? Já que não se consegue mais ser, devo pelo menos me parecer. Parecer bem, parecer feliz, parecer saudável, parecer atual, parecer confiante, parecer amado, parecer bem relacionado, bem-sucedido. Exibem conquistas, escondem fracassos. O dia a dia virou vitrine, o que consomem a sua identidade, onde são produzidos sorrisos performáticos, relacionamentos de fachada e felicidade comparativa. Quando se afasta de Deus, é só isso que nos resta: uma sociedade do espetáculo, um espetáculo trágico. O processo que leva muitos ao teatro da morte tenta eliminar a reflexão com altas doses de pressa, excesso de informações, gerando uma infinita ignorância em todos os aspectos da existência. A dor é rapidamente anestesiada à base de entorpecentes e ansiolíticos.
Relações humanas se tornaram frágeis, sem vínculos profundos, sem conversas sinceras, o que gera indivíduos mais frágeis ainda. E aqui estamos, numa verdadeira espiral da decadência. No primeiro livro de Samuel, 16:7, diz: "O Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê a aparência exterior, mas o Senhor vê o coração." João 7:24. "Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos." E em primeira carta de Pedro 3:3-4, "Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus." Eis o contraste. A realidade se impõe ao simples espetáculo. Quando chega a luz, as trevas devem partir. Quando chega a essência, a aparência é dispersada. Quando se ergue a verdade, a falsidade se esvai. Quando Deus chega, o espetáculo acaba. Pois é, não é possível a coexistência entre o Deus que é e aquilo que só parece ser em nós. Nada podemos esconder, disfarçar, aparentar diante de Deus. Seus olhos penetrantes nos desnudam e revelam, e não há máscara que resolva este problema. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 13:4. Jesus é o nosso espelho. Se olharmos através dele, veremos quem realmente somos. E só através dele veremos a realidade. A Bíblia revela as imperfeições, a feiura da vida sem ele, a desgraça que se abate sobre aqueles que rejeitam a Cristo. E ele desce às cavernas da alma, onde guardamos medos antigos, feridas esquecidas, intenções tortas, desejos e pecados que nunca confessamos. Mas ele não mostra simplesmente para expor, mas para curar. Não revela para humilhar, mas para restaurar. Jesus põe fim a este horrível espetáculo e escreve o seu último ato encravando-o na cruz. Ali, naquela cruz, o espetáculo da crucificação é o fim de uma sociedade de aparências. Na cruz ficam as máscaras. Da cruz sai um nascido de novo, nascido do alto, nascido de Deus, que agora só precisa se parecer com Jesus. Apontamentos para a Vida, Presbítero Orlando Souza, novembro de 2025.